Há muito tempo tenho vontade de falar sobre os ciclos da vida, o que a gente pode aprender e o que a gente pode pôr em prática com o aprendizado das coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Acredito que, dependendo da idade, temos aprendizados que são muito típicos daquele momento, mas quando chega a uma certa idade, você começa a olhar para trás nas coisas que aconteceram e aprender um pouco mais com elas, e isso nos traz a obrigação de querer dividir com outras pessoas. Porque, de uma certa maneira, talvez os nossos exemplos possam ajudar pessoas que têm os mesmos problemas ou que já passaram pelos mesmos problemas a enxergá-los diferente. Uma visão diferente sobre o mesmo assunto pode ser mudada muitas vezes ao longo da vida. E é isso que realmente faz a gente evoluir. Por vezes, momentos difíceis são revoltantes, a gente fica fora de si, se altera, fica até doente com isso. Ou faz as pessoas em volta de você ficarem doentes também. Não que seja a intenção da gente, mas as atitudes que a gente tem quando está fora de controle podem afetar muito as pessoas que estão em nosso entorno e que são as pessoas mais importantes para a gente. Então, baseado em tudo isso e observando as coisas, eu gostaria de dividir com vocês certas experiências que eu sei que podem ajudar, podem mostrar aquela luz amarela que mostra que é hora da gente observar melhor toda a situação que a gente está vivendo. E, se possível, fazer isso antes de que a luz vermelha se acenda e a gente desenvolva alguma doença. Porque o que acontece na realidade com a gente é bem isso. Quando os pensamentos estão atordoados, as lembranças de coisas que nos machucaram são muito presentes, acabamos adoecendo fisicamente. E às vezes essa doença faz com que a gente pare tudo, pare o progresso, pare os planos, pare a vontade das coisas que nos são agradáveis e nos obriga a repensar um monte de coisas, a analisar um monte de movimentos que parecem naturais na gente, mas que não são, e a gente sabe que não são. Só que a gente entra numa roda viva, que são os ciclos, e esses ciclos vão levando a gente para momentos muito complicados. Quando a gente estoura numa doença, a gente para pensar, porque a vida nos obriga a ficar quietos e repensar as nossas atitudes e os entornos que as provocaram. Pensando assim e tendo passado por um bom susto, eu gostaria de dividir algumas experiências com vocês. E eu digo que é falar de ciclos, porque se nós recordarmos desde a infância, temos fases, várias fases, e cada fase nos traz respostas que ao longo da vida vão fazendo mais sentido.